Bom dia, pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Texugo. E hoje o tema preparado para vocês vai ser sobre o coronavírus. Eu separei aqui nesse papel algumas observações relacionadas a esse vírus. O que acontece, pessoal? A mídia fala o que quer, a mídia pensa o que quer, fala o que quer, entendeu? E as pessoas acabam tendo que engolir de goela abaixo muita coisa. Mas por trás da televisão tem muita coisa que não é relatada, sabe? Não aparece nenhum pensador com algum ponto de vista para poder expressar a sua opinião. E eu, como livre pensador, eu tenho direito de expressar a minha opinião por trás disso tudo. Então eu gostaria de colocar em pauta para vocês aqui algumas observações que eu fiz ao longo dessa pandemia, o que eu tenho reparado a respeito disso e as malandragens que tem por trás desse vírus, entendeu? Bom, vamos lá. Com a redução do número de ônibus, as pessoas que não são de risco necessitam trabalhar, fazendo com que fiquem apertadas dentro dos ônibus e se contamine pela proximidade com as outras pessoas. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Aqui em Belo Horizonte, eles reduziram o número de ônibus por causa da pandemia. E o que acontece? O certo não era reduzir o número de ônibus por causa da pandemia. O certo era para aumentar o número de ônibus por causa da pandemia. Porque se diminui a quantidade de ônibus por causa do vírus, o que acontece? Se diminui o espaço, quem estiver mais próximo do outro vai se contaminar, certo? Não é isso que eles têm falado por aí? Então é isso. Então o que as empresas fizeram? As empresas de ônibus fizeram? Elas reduziram os ônibus. As pessoas têm ficado mais próximas uma das outras. E quem tem sido prejudicado é o próprio povo. Por quê? Quem está perto provavelmente vai passar o vírus para outra pessoa, né? Todo mundo já sabe, com espirro, conversando perto, né? Alguém passa a mão na superfície contaminada, esfrega no nariz, na mucosa do olho e vai por aí. Então é uma observação. Para mim, as empresas de ônibus elas têm sido negligentes. Ao invés deles aumentar o espaço, eles têm reduzido o espaço e aumentado o número de contaminação. Então, para mim, as empresas de ônibus têm ajudado com a proliferação do vírus. Eu não sei te falar porquê, mas na minha opinião é isso. Por que as pessoas de risco são crianças e idosos? São mais vulneráveis, mais fáceis de morrerem, imunidade mais baixa, como não produzem nada, não geram dinheiro, são peças descartáveis para a economia. Todo mundo tem observado, gente, que esse vírus é um vírus manipulado. Esse vírus ele foi criado, manipulado para poder diminuir, né, o número de pessoas. Mas esse assunto eu vou colocar em um outro vídeo mais futuramente. Mas é um plano manipulado, vocês podem ter certeza disso. Eles diminuindo a quantidade de pessoas, fica mais fácil manipular mais pessoas, né? Lógico, né? Se diminuir a quantidade de pessoas, é mais fácil manipular uma quantidade bem menor do que uma grande massa. Então é isso que eles fizeram. Esse vírus foi planejado, quem criou esse vírus já agiu de má fé, né? De uma falta de caráter imensa, não se preocupando com os idosos, com as crianças, entendeu? Fazendo com que elas fossem atingidas mais fácil, porque são pessoas mais frágeis, né? Criança e idoso têm uma imunidade mais baixa. E eles não produzem nada, então quer dizer, não acrescentam nada na economia, então eles são descartáveis. Várias pessoas denunciaram por vídeos pelo WhatsApp, sendo induzidas a uma gripe. Os médicos, né, eles são negligentes. O que acontece? A pessoa vai se consultar por qualquer outro tipo de sintoma, uma dor de cabeça, um mal-estar,
talvez um estresse, né, causado pelo dia a dia. E o que acontece? As pessoas chegam para poder fazer a sua consulta e as pessoas saem de lá doentes, piores do que entraram, e às vezes nem saem, as pessoas morrem dentro dos hospitais. O que mais aconteceu foi as pessoas entrarem com qualquer outro tipo de sintoma, de qualquer outra coisa, e às vezes as pessoas morrem lá dentro do hospital. As pessoas que conseguiram sair do hospital, elas contaram o inferno que foi lá dentro, entendeu? Os médicos induzindo as pessoas à doença. Eles, não sei, eu não sei dizer de uma forma muito correta, mas eles aplicavam talvez algum tipo de remédio nas pessoas e as pessoas ficavam gripadas lá dentro, entendeu? Não era coberta corretamente, a pessoa não ficava numa temperatura adequada, não se alimentava direito, entendeu? Aplicavam outros tipos de remédio na pessoa que não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo com a pessoa, e a pessoa acabava que, em vez de sair de lá do hospital, eles diagnosticavam um diagnóstico falso, né? E as pessoas acabavam muitas vezes nem saindo do hospital, às vezes as pessoas acabavam morrendo e ficando por lá mesmo. E as pessoas que saíram contaram o inferno que passaram lá dentro, né? Que eles induziam a pessoa à doença. Aí o que acontece? Com isso, as pessoas morrem e não tem velório, todo mundo já sabe disso, as pessoas não têm velório. E é uma coisa que não tem lógica nenhuma. As pessoas morrerem e não ter velório, os familiares não poderem, né, dar sua despedida, o seu último adeus para a pessoa. Por quê? Pela lógica, pelo que todo mundo dizem, né, tem disso, aliás, é que o vírus é contaminado pela mucosa, né, por conversar perto, por espirrar perto e essas coisas. Então, por que a pessoa não pode ter velório? Agora eu quero que vocês me expliquem e fique essa dúvida. Eu queria esclarecer essa dúvida, ninguém soube me dar essa resposta. Por que as pessoas não podem ter velório, sendo que morto não espirra, morto não conversa, morto não dá aperto de mão? Então, pessoal, isso é uma tremenda safadeza que eles têm feito com as pessoas. Eu acho que todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, que teve seu parente perdido por esse maldito vírus que eles criaram, deveriam chegar no médico e fazer essa observação aqui. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que vai ser velório de caixão fechado e a longa distância, sendo que morto não respira, morto não pega na mão, morto ele vai ficar isolado dentro de um caixão, morto não espirra, morto não respira, morto não faz nada? Então por que eu não posso? Ah não, porque se contamina. Como é que a pessoa vai se contaminar sendo que a pessoa está morto? Ah não, mas o vírus está na pessoa. Não, beleza. Se o vírus está lá na pessoa, então ninguém poderia sair de dentro de casa, literalmente ninguém poderia sair. Se o morto está lá parado contaminando, imagina quem está andando por aí pela rua. E aí, qual que é a justificativa disso? Isso é uma tremenda malandragem, uma tremenda safadeza. Eu acredito que esse negócio do coronavírus aí tem um propósito bem pior do que as pessoas podem imaginar, entendeu? Eu não sou seguro em dizer isso, não. Eu tenho minhas dúvidas, mas vai saber o que eles têm feito com esses mortos antes deles serem enterrados. Vai saber o que eles fizeram. Todo mundo sabe que existe por aí um mercado gigantesco de tráfico de órgãos. E aí? Vai saber se esses médicos vão ter limpado essas pessoas que morreram. Que morreram por causa do coronavírus. Vai saber o que aconteceu. Então fica a minha denúncia. Você tem direito de saber por quê. Procura o médico que atendeu o seu familiar perdido e tira essa dúvida com ele. Exige dele essa resposta. Outra coisa aqui, ó. Por que as pessoas que são contaminadas pelo coronavírus não podem utilizar cloroquina? E como modo de prevenção não pode utilizar ivermectina? Por quê? Porque as pessoas que fazem esse tipo de tratamento, esse tipo de prevenção, elas são saradas e elas são prevenidas a não ser contaminadas, né?
Aí tem uma determinada emissora de televisão que está mais suja que pau de galinheiro. Ela tem falado o seguinte, que a cloroquina não serve para tratamento, a ivermectina não serve como modo de prevenção. Como é que eles têm tanta garantia disso? Essa emissora de televisão é médico por acaso? Como que eles têm tanta convicção de que eles estão certos, que eles estão falando? E outra coisa aqui também, todas as pessoas que fizeram tratamentos alternativos caseiros, que tiveram uma ótima melhora, né? Tudo que isso que é jogado nessa emissora podre, que todo mundo sabe o que é, eu não vou falar quem que é, mas é a emissora que mais anunciou o coronavírus. Eu não posso falar o nome porque hoje em dia tudo é processo, né? Eles querem processar dali, processo de lá é um mimimi danado. Então a gente não pode falar nada, né? A mídia tem tentado falar o que quis, e quando a gente tenta falar alguma coisa, a mídia tenta calar nossa boca, né? Então tudo hoje em dia é processo, tudo hoje em dia é correr atrás do prejuízo, entendeu? Então o que acontece? Essa emissora tem falado isso aí, gente, ó, isso aí não serve, isso aí o outro não serve, isso aqui outro não serve, porque o interesse deles é aniquilar as pessoas. Para essa emissora de televisão, para esse grupo aí de esquerda, para esse grupo comunista, o máximo de pessoas que morrerem para eles é vantagem, entendeu? Porque, igual eu falei com você no começo do vídeo, o interesse deles é reduzir a superpopulação e outras coisas a mais. É uma máfia terrível que só Deus. É outra coisa aqui também que eu coloquei aqui, ó. Como é que a mídia sabe todas as vezes a quantidade exata de pessoas que morrem por causa do coronavírus? Gente, eu penso o seguinte, se eles sabem tanto dessas pessoas que têm morrido, é sinal que tem alguém lá dentro falando para eles a quantidade de pessoas que têm morrido. Então sempre deve ter um abutre lá dentro, como é que chama? É um abutre que fica lá dentro dizendo então o que tem acontecido dentro dos hospitais. Eles têm tanta certeza em falar, morreu tantas pessoas por causa do coronavírus, morreu tantas pessoas por causa do coronavírus. Aí você pega o jornal de manhã cedo para ler, de uma outra fonte de informação, a quantidade de pessoas mortas não bate de jeito nenhum, entendeu? Então eu acredito que essa emissora podre aí, ela tem falado pela boca, falado o que quis pela boca, dando números errados, porque outro dia o jornal falou que tinha 1000 pessoas mortas pelo coronavírus. Aí, quando é de manhã cedo, são 1.300 pessoas mortas pelo coronavírus. Gente, não é possível morrer 300 pessoas assim. Não é possível isso. O coronavírus não é igual o ebola que mata as pessoas em 3 dias, não. Ah, tá. O outro assunto em pauta que eu coloquei. Essa emissora de televisão, ela tem falado o seguinte, que a China, né, a nossa preciosa China, né, tem criado uma vacina para poder combater o coronavírus. Olha para você ver, pessoal, que hipocrisia safada, nojenta, fraudulenta. Olha para você ver, eu não posso xingar os palavrões aqui, porque senão o vírus pode ser cancelado. O vídeo pode ser cancelado. Olha pra você ver que safadeza, gente. Isso aqui é a parte mais nojenta, eu acho, da pauta que eu coloquei aqui. Se não for, é uma das partes mais nojentas que tem isso aqui. Eu tenho nojo de falar disso aqui, ó. Como diz uma gíria que a gente usa aqui em BH, eu tenho ranço de falar disso aqui. Nojo. Gente, eles vêm com a doença, contamina o mundo inteiro. Eles contaminaram, não foi só o Brasil, não foi só o próprio país deles, não foi só a Europa. Eles contaminaram o mundo inteiro. A China contaminou o mundo inteiro.
E agora eles vêm num cavalo branco, né, de armadura, um cavaleiro de armadura, e fala isso aqui, ó. Não, agora a gente tem a solução para o problema. Eles são tremendo hipócritas, esses chineses. Não falo todos, não. Eu falo quem manipula, quem são os líderes que estão por trás disso tudo. As empresas farmacêuticas que estão por trás disso tudo. Entendeu? Os governantes que estão por trás disso tudo. Não estou falando de todos os chineses, não, mas eu estou falando assim, dessa parte nojenta da China, né? Que tem tentado destruir o mundo de uma forma nojenta, injetando vírus nesse mundo inteiro, entendeu? Olha pra você ver. Eles criam uma porcaria de um vírus como se fosse o Quimera, né, da mitologia grega. Depois eles vêm com Belerofonte, né, o cavaleiro que destruiu a Quimera. Olha pra você ver. Aí eles querem vender vacina. Não, gente, nós vamos vender vacina agora. Temos a vacina em teste, né? Temos a vacina em teste que vai resolver o problema mundial. Olha pra você ver que bacana. Vai ver um monte de trouxa comprar a vacina da China, experimentar a vacina da China, que detonou o mundo inteiro, velho. Aí o que acontece? O governo daqui, né, na época que a pandemia estava mais ou menos na metade, né, e parece que agora está passando, mas vamos dizer assim, no auge da pandemia, o governo daqui comprando máscara da China. Véi, isso é dar um tapa na cara das pessoas, cara. Isso é uma coisa nojenta, é uma coisa asquerosa, assim, que não tem cabimento, sabe? Gente, é muita hipocrisia envolvida nesse negócio. Agora eu coloquei outro tema em pauta aqui, ó. Plano da China em diminuir o mundo, se tornando a maior potência mundial. Eles vêm com a doença e depois eles vêm com a solução. Eu coloquei aqui, ó, uma observação que eu tinha escrito sobre... Parece que eles têm um plano de querer dominar o mundo. Não falo os chineses, não falo o governo chinês. Sabe, eu falo o governo chinês. Por quê? Se eu não me engano, foi uma dessas datas. Se não foi na primeira, foi na Segunda Guerra Mundial. Me corrija se eu estiver errado. Mas desde aquela época, a China falava em dominar o Brasil na guerra. Eles falavam em querer dominar o Brasil. Então o que eles fazem? Eles vêm, destroem a economia mundial, né, de todos os países, eles destroem a economia mundial, depois eles vêm vender os produtinhos deles baratinho para que tudo seja reerguido de novo, né? Mas tem que ser com o produto deles. Não pode ser com o produto de outro país, não. Tem que ser material da China, né? Eu coloquei aqui, ó, algumas doenças que vieram dos continentes asiáticos e da China. HN1 em 2014, coronavírus 2020, a praga em 1910, peste negra em 1353. A peste negra matou 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. Tudo doença que veio da China. Eu coloquei outra observação aqui, ó, estava pesquisando sobre o coronavírus mais cedo. Eu coloquei esse aqui, ó. Se vocês tiverem curiosidade, vocês digitam assim, ó. Morre o médico chinês punido por alertar colegas sobre o coronavírus. Olha para você ver como é que esse povo, como é que esses governantes da China são nojentos. O cara chega, tenta prevenir as pessoas sobre esse mal que está acontecendo. Passa algumas horas depois, eu vi o vídeo no YouTube, né? Passa algumas horas depois, alguns dias, não lembro bem. Vai um pessoal do governo, vai lá na casa do cara e passa 5 dias depois o cara morre. O que será que aconteceu com ele? O que será que aconteceu com esse cara, hein? Estranho, né? O governo vai lá, 5 dias depois o cara morre. É uma coisa muito estranha isso aí. Não sei não, de repente ele morreu
de gripe. Deixa eu ver aqui. A mídia podre, maquiavélica, nojenta, lacrou 6 meses direto que o coronavírus mata. Fique em casa. Sendo que a rede, opa, não posso falar o resto não, a rede é que mais queria carnaval. Ou seja, queria que as pessoas se contaminassem para que o vírus atingisse o máximo de gente possível. Depois que as pessoas fossem atingidas, contaminadas pelo vírus, ao invés de quarentena, veio o famoso fique em casa, fazendo com que as pessoas contaminadas fossem para suas casas e contaminassem as outras pessoas. Então o que acontece? Todo mundo foi lá pular o carnavalzinho, pá, bacana, dançando e tal. Aí depois que todo mundo está contaminado, aí eles vieram com o refrão, fica em casa. Aí chega dentro de casa, fica dentro de casa, tranca a porta, tranca a janela, tranca tudo. E o que acontece? Acaba contaminando todo o resto das pessoas que estão dentro de casa. E dentro das casas tem o quê? Tem idoso, tem criança. E outra coisa, a pandemia do coronavírus não atingiu só as pessoas em questão de gripe, de matar, não. Com esse famoso fica em casa, o que aconteceu? As pessoas deixaram de trabalhar, as pessoas entraram em depressão, as pessoas entraram em estresse, pararam de produzir, aumentou o roubo por causa do desemprego. E fora isso, né, a questão do desemprego. Toda forma de tratamento medicinal que as pessoas tentavam utilizar, a mídia vinha e rebatia falando que não vale a pena, que não compensava, que não dá certo. É outra coisa que eu coloquei aqui em pauta também. A mídia, no começo da pandemia, dizia o seguinte, que somente as pessoas contaminadas eram necessárias usar máscaras. Olha pra você ver, que bonitinho, né? Isso passou lá naquela emissora famosinha, nos programinha inocente de manhã cedo, né? Falando, gente, não, somente as pessoas contaminadas que têm a necessidade de usar máscara. Tá escrito na testa das pessoas assim que está contaminado. Tá escrito na testa das pessoas, eu estou contaminado, eu vou usar máscara. Ninguém sabia que estava com essa porcaria desse vírus, não? Por que não foi falado desde o começo? Ó, gente, ó, tá acontecendo um surto de uma doença diferente, uma doença esquisita que as pessoas não sabem de onde que vem direito, e ela age em forma de gripe. Então, a partir de hoje, todo mundo vai usar máscara. E essa doença, ela surgiu foi na época do carnaval. Então o que acontece? Todo mundo falou assim, não, isso não dá nada não. Isso aí não dá problema não, é só uma gripezinha, isso não dá problema nenhum não, gente. Isso aí isso aí passa, isso aí com 3 dias passa, entendeu? Isso aí não tem problema não. Aí o que aconteceu? As pessoas vão acreditar em tudo que a mídia falava, todo mundo tá lá sem usar máscara, quem não estava contaminado, e aí tinha contato com a pessoa que estava contaminada, mas que não sabia, né, porque estava sem máscara, e aí todo mundo no geral pegava essa porcaria dessa doença maldita dos infernos que vieram da China, entendeu? Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu tenho para falar para vocês, né, nesse vídeo de hoje, esse vídeo revoltante, esse vídeo nojento que eu tive que fazer, falando sobre esse vírus maldito que está acontecendo aí, entendeu? E a gente tem que ficar esperto e ficar consciente quando surgir um surto de qualquer tipo de doença que a gente não sabe da origem que veio, a pessoa já tem que se prevenir, né? Se prevenir, se surgir qualquer doença esquisita que a gente não sabe de onde que é, a pessoa já tem que se prevenir, né? Tomar as medidas de cautela, né? Mais convincente aí, né? Aí o que acontece? Só uma observação, estava vendo também sobre esse coronavírus mais cedo, né? E aí
Cara, as pessoas, nossa, elas não sabem nem mentir. Tinha uma reportagem falando que o coronavírus surgiu de um tatu raro, um tatu que está em extinção. Gente, pensa pela lógica, como que a doença vai surgir de um tatu que está em extinção, sendo que esse tatu já está na Terra, ó, quantos mil anos ou milhões de anos que esse bicho está na Terra, e só agora ele resolveu disseminar o coronavírus. O tatu não tem nada a ver com a história, gente. Morcego e cobra não tem nada a ver com a história. Quantos milhões de anos que esses bichos estão aqui na Terra nunca tiveram problema com o coronavírus. Agora vai falar assim, não, os bichinhos estão trazendo a doença. Vocês são um bando de hipócritas, um bando de safados, nojentos, asquerosos. É isso que vocês são. Olha a quantidade de pessoas que morreram aí sem ter velório, seus nojentos, seus mentirosos, seus hipócritas. Entendeu? Fica aqui a minha revolta. Fica a minha revolta. Entendeu? É difícil, sabe? É uma hipocrisia de todo tamanho. É muito, uma coisa. É muito nojento o que vocês fazem com as pessoas. Entendeu? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre doenças que até hoje existem e que até hoje não tem tratamento. E é isso, pessoal. Vamos ficar esperto, não vamos acreditar em nada do que as pessoas falam aí. Se surgir uma doença, vocês já se previnem, tomem suas medidas de cautela. E só observação, em questão de política, só uma pequena observação. Aquela presidente Dilma Rousseff e o seu manipulador Luiz Inácio Lula da Silva, eles escancararam a porta do Brasil para o comunismo, para os chineses entrar para cá. Por que será, hein? Por que será? Me explica isso.